Sejam bem-vindos ao Entre Livros, o ponto de encontro de leitores para falar sobre literatura aqui na UNEC TV. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre livros para defender a democracia. A literatura é um instrumento de denúncia social. Isso significa que os livros são, além de papel, são também documentos que ficarão para sempre registrados e que vão carregar consigo a memória do nosso país e tudo aquilo que acontece com a sociedade. Os livros nos ajudam a lembrar dos fatos que acontecem durante a linha do tempo e algo que jamais poderemos esquecer são as atrocidades ocorridas durante a ditadura militar. Os livros nos ajudam a resgatar a memória e a manter vivos os fatos que ocorreram nesse período. Uma ótima dica de leitura que nos ajuda a resgatar esses fatos é Em Nome dos Pais, um livro do Matheus Leitão, lançado em 2018 pela editora Intrínseca. Esse livro aqui, ele traz a busca do Matheus, que teve seus pais, Miriam e Marcelo, presos e torturados durante a ditadura militar. Miriam, inclusive, estava grávida do irmão mais velho do Matheus, o Vladimir. É muito interessante ver a busca do Matheus, que também é jornalista, assim como os pais e o irmão, em busca desse passado e de tudo aquilo que aconteceu com seus pais. É uma forma de fazer parte também da história deles, visto que, como os dois estavam presos e a Miriam estava grávida do irmão mais velho, ele foi o único da família a não estar diretamente envolvido naquele período dentro dos quartéis. No entanto, o Matheus faz toda uma busca em volta de amigos, de pessoas que também foram presas, políticas e inclusive de torturadores, pessoas que estiveram frente a frente com sua mãe e seu pai. É um livro muito emocionante e que jamais poderá ser esquecido, porque ele mantém vivo justamente a memória da Miriam, do Marcelo e de várias outras pessoas que foram torturadas. Afinal, pessoas que foram torturadas durante a ditadura militar jamais esquecerão tudo aquilo que aconteceu. Famílias que perderam seus entes queridos jamais tiveram notícias dessas pessoas que ficaram desaparecidas. Então é um livro importante e que deve sim ser lido. Outro livro muito importante foi escrito pela Miriam, a mãe do Matheus. A Democracia na Armadilha foi publicado em 2021 pela editora Intrínseca e reúne as colunas que a Miriam escreveu no período de 2018 a 2021. Neste livro, a Miriam reúne todos os seus relatos sobre a ascensão de um regime que não defendia a democracia e que colocava em xeque tudo aquilo que a gente lutou tanto para conquistar. Afinal, a redemocratização do Brasil ainda é algo recente e a nossa democracia precisa ser cada vez mais fortalecida. Neste livro, a Miriam desenvolve várias reflexões acerca do que deve ser ou não defendido pelos brasileiros e aquilo que deve ou não ser tolerado. Afinal, é certo fazer alusão a torturadores, a pessoas que ficaram conhecidas, inclusive por tirar vidas? A partir dessas reflexões, a Miriam apresenta ao leitor caminhos que abrem brechas para perguntas e respostas nada simples, mas que certamente contribuem com a defesa da nossa democracia. Outro relato de uma pessoa que também foi presa durante a ditadura militar é o livro Pavilhão dos Escravos, do professor Hélio Amaral, que é daqui de Caratinga. Esse livro tem algo muito interessante, que é o fato de ele ser o único diário escrito dentro de um presídio durante o regime militar. Neste livro, o professor Hélio mostra tudo aquilo que ele viveu junto aos outros padres que estavam presos dentro da mesma cela que ele, no presídio Tiradentes, inclusive ao lado de onde a ex-presidente Dilma ficou presa. O professor Hélio, ele era padre quando ele foi preso. Durante um sermão, ele fez um comentário contra o regime e, ao chegar aos ouvidos dos militares, eles decidiram que ele deveria ser punido.
o professor Hélio não chegou a sofrer tortura, mesmo assim ele viu vários colegas sofrerem e isso ficou marcado para sempre em sua mente. Esse livro aqui, ele deve ser inclusive relançado, é um livro que eu defendo muito, que eu indico para que mais pessoas conheçam e que queiram conhecer essa história, porque ele é um marco da história nacional e, inclusive, deveria estar junto dos documentos que são utilizados ainda hoje para a investigação. Fique por aí. No próximo bloco eu vou indicar outras leituras que são essenciais para defender a democracia. Ao fim da tortura e da prisão, o sofrimento não acaba. Ele permanece em pequenos incidentes, sustos ou perseguições. A vida continua, mas de certa forma, encurralada. Em nome dos pais, Matheus Leitão. Estamos de volta com o Entre Livros. No programa de hoje nós estamos conversando sobre livros para defender a democracia. Uma outra obra que me ajudou a compreender melhor a importância e o valor da democracia foi Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, um livro organizado pelo Leandro Garcia Gonçalves, que reúne cartas do Frei Beto e do Leonardo Boff para Alceu Amoroso Lima. Esse livro foi lançado pela editora Vozes e é, com certeza, uma das grandes pérolas da nossa literatura. Um livro muito importante por mostrar como a fé e a esperança precisam estar vivas durante um período tão difícil. Alceu Amoroso Lima também foi um preso da ditadura, assim como o Frei Beto. Inclusive, no bloco anterior, eu indiquei o livro do professor Hélio Amaral. Frei Beto e o professor Hélio Amaral ficaram presos na mesma cela durante a ditadura militar. E aqui neste livro a gente tem várias cartas que mostram o quanto é importante manter viva a esperança, o quanto a fé pode te ajudar a resistir tempos difíceis. Essa daqui foi uma das primeiras leituras que eu fiz envolvendo esse tema e eu lembro de como foi importante para mim reconhecer e conhecer personalidades que viveram momentos muito marcantes da nossa história e que muitas das vezes são apagados. Muitas das vezes as pessoas tentam deixar para trás tudo aquilo que aconteceu. E esses autores apresentam para a gente uma outra visão. Uma visão de quem precisa ver o que aconteceu no passado, lembrar daquilo que aconteceu para não repetir nem no presente nem no futuro. Fugindo da não ficção, alguns escritores se reuniram em 2021 para lançar o livro Ainda Somos os Mesmos, organizado pela Dressa Guerra e publicado pela editora Sina, do Rio de Janeiro. Este livro reúne contos que se passam durante a ditadura militar. Então são histórias diversas, desenvolvidas por vários autores, que trazem inclusive representatividade de pessoas com deficiência como protagonistas durante a ditadura militar. É uma leitura muito simples, ideal para quem também não tem o hábito da leitura ou está em busca de construir este hábito. Aqui a gente tem um livro de ficção, um livro com histórias que foram inspiradas nesse período e que trazem a ditadura como cenário para histórias que provavelmente aconteceram de forma diferente, é claro, em várias famílias. Então, os cenários de pessoas que estão desaparecidas até hoje, cenários de tortura, de vários tipos de violência que aconteceram dentro e fora dos quartéis, cenários de dentro de universidades que tinham os seus pensamentos e a sua resistência, muitas das vezes apagadas pelo regime militar. É uma leitura nada agradável, mas ainda assim muito importante e que precisa ser cada vez ampliada. É um livro que está disponível nas plataformas digitais e também no site da editora e que certamente vale a pena ser lido. Se você está à procura aí de um livro para presentear alguém ou para se presentear, Ainda Somos os Mesmos é uma ótima opção. O livro Batismo de Sangue, do Frei Beto, também é uma ótima dica de leitura para quem quer conhecer um pouco mais sobre o regime militar, agora em uma outra visão, mas de um ponto de vista histórico. Neste livro, com pouco mais de 400 páginas e agora relançado em uma edição ampliada pela editora Rocco, Frei Beto traça o perfil e os mistérios
que estão por trás da morte de Carlos Marighella. É um livro emocionante e muito marcante. Acho que foi uma das leituras que mais me surpreendeu dentro desse aspecto, justamente por tudo aquilo que é oculto e que não se tem tantas respostas até hoje. É um dos livros mais recomendados dentro de todo o período da história militar. Esse livro que foi lançado ali em 1988 e que certamente se tornou um dos clássicos da nossa literatura. É importante que cada vez mais novos livros narrando esse aspecto surjam e que a gente incentive a leitura dentro e fora das escolas, para que nunca esqueçamos tudo aquilo que aconteceu durante esse período. O programa de hoje fica por aqui. Continue de olho na programação da UNEC TV e nas redes sociais. A gente se encontra em um próximo episódio. Até a próxima. Tchau!